Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. E aí, pessoal, como estão? Como está sendo a experiência na Feira do Empreendedor aí? Sendo bacana? Mais ou menos? Mais para mais ou para menos? Copo cheio ou copo vazio? Explorando, explorando. Ô, louco. E aí, pessoal, bastante oportunidade de negócio, bastante ideia boa. Quem veio de missão aqui? Levanta a mão. Veio participando de missão aí, bacana, bastante gente. Bom, pessoal, meu nome é Davi, sou consultor do Sebrae. Gustavo, junto com o Gustavo aqui, a gente vai estar... O Gustavo também é consultor do Sebrae. Nós vamos estar apresentando para vocês um pouco da experiência que nós tivemos junto com os empresários na missão para Nova York, que foi para participar da Summer Fancy Food, né? É considerada aí uma das grandes feiras do setor no mundo, não é? E além do que a gente analisou e percebeu na feira, a gente também vai falar algumas experiências que nós tivemos visitando algumas empresas lá em Nova York. Muito do conteúdo que a gente colocou aqui veio exatamente da resposta desses empresários junto com o grupo técnico, né? Na reflexão do que seria interessante implantar e trazer para o Brasil, reconhecendo esse ambiente aí de negócios, enfim. No final, a gente pode bater um papo, enfim, a gente sabe, né, que a agenda está puxada, mas quem quiser, depois a gente pode fazer perguntas, e no final eu fico aqui para poder tirar, eventualmente, algumas dúvidas com vocês. Tudo bem? Bom, primeiro, qual que vai ser a nossa agenda? A gente vai falar um pouco sobre esse comparativo do porquê Estados Unidos e porquê Brasil, não é? Quais foram as principais tendências que a gente observou lá em Nova York, relacionada ao setor de alimentação fora do lar, não é? Alguns casos que demonstram já exemplos práticos sobre esses desafios que a gente tem hoje, que enfrenta aqui no Brasil, né? Os desafios relacionados à economia, os desafios relacionados aí à mudança, às vezes, de perfil do consumidor por conta de uma crise, né? E alguns outros desafios específicos que seriam importantes de quem é proprietário, né, ou de quem pretende trabalhar no setor de alimentação fora do lar, se estruturar. Primeiro, queria conhecer um pouco vocês. Quem aqui é empresário, dono de algum negócio na área de alimentação fora do lar? Por favor, levanta a mão. Ok. Quem aqui pretende montar um negócio no setor de alimentação fora do lar? Legal. Pode ser. A pergunta do nosso... Como é seu nome? Ronaldo. Ronaldo fez uma pergunta interessante, né? Eu falei, quem aqui pretende montar um negócio relacionado à alimentação fora do lar? A pergunta dele foi assim, eu não sei se eu estou no lugar certo, porque eu quero montar alguma coisa online. Você está no lugar certo também, porque a gente vai falar sobre as questões das experiências, reflexões principalmente relacionadas ao perfil do consumidor. A diferença é o canal. Quando a gente fala online, o canal ele acaba sendo diferenciado, não é? Mas também pode ser um canal aí utilizado para a parte de alimentação. Muito bacana de ver vocês que pretendem montar um negócio, estar participando de um evento já como esse. E aí a dica que eu quero dar para vocês é aprofundem o planejamento. Seja no modelo Canvas ou seja em qualquer outro modelo, o planejamento antes de montar o negócio é fundamental para vocês não terem grandes surpresas depois que montou, né? E essas grandes surpresas geralmente não são nada agradáveis. Quando a gente se pega no meio do mercado e aí tem o custo a mais, despesa a mais, errei o cardápio, e aí... Então, por isso é importante aprofundar, buscar os escritórios regionais, né? O Sebrae está com bases aí em todo o estado para poder ajudar vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, primeiro ponto, vocês podem se perguntar, por que a questão Estados Unidos? Por que Nova York, não é?
Os Estados Unidos é considerado o maior mercado para o setor de alimentação fora do lar, é considerado uma referência mundial, né? Quando a gente analisa os dados com relação à população, os Estados Unidos têm uma população maior, mas quando a gente fala relacionado ao PIB dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o nosso, não é? Mas quando a gente percebe percentual aí de participação do food service no PIB, mais importante ainda, quando a gente analisa o percentual de gasto de alimentação fora do lar do Brasil e dos Estados Unidos, a gente começa a refletir estratégia. E o convite que eu quero fazer hoje aqui para vocês, seja para quem tem uma empresa ou para quem vai montar uma empresa, é estruturar muito bem a sua estratégia. E para estruturar a estratégia, a gente precisa refletir com relação a dados, com relação à informação. Informação de tamanho de mercado e informação também de comportamento do consumidor. Muitas das tendências que nós vamos mostrar para vocês aqui, elas não surgiram do nada. Elas foram oportunidades que foram aproveitadas dentro de algum comportamento que o consumidor começou a apresentar dentro de um determinado ambiente. E as pessoas começaram a desenvolver negócios em cima disso. Então, assim, é importante olhar isso. A tendência surge de comportamento e surge de análise. Então, o mercado está fácil, pessoal? Mercado super competitivo, não é? Além da questão da competição, a gente tem a questão do desafio econômico que o país vem passando. Então, você tem uma situação de desafio econômico e uma situação de competição que já é grande. Quando as pessoas pensam em empreender, um dos principais setores que elas pensam qual é? Exatamente de alimentação fora do lar. Então, ou se você tem uma empresa, ou se você pretende montar, prepare-se. Quando a gente mostra essas questões de informação, é importante você absorver cada vez mais e pesquisar essas informações para que a estratégia do seu negócio seja cada vez mais ativa, não é? E assim você consiga se distanciar perante seus consumidores. E quando a gente fala aqui com relação ao percentual de gasto de alimentação, a gente percebe o passado, em 1955, o percentual de gasto das famílias americanas com alimentação era 25%, com alimentação fora do lar. Hoje, corresponde a 47%. Aí, para vocês terem uma ideia, o Brasil só chegou nesse índice parecido aos Estados Unidos em 2002, que a gente chegou aí participando com perto de 24%. Hoje, a participação já está em 34%. Que informação esses números trazem para a gente? Primeira informação, tivemos, nos últimos 10 anos, um crescimento significativo, não é? Muita gente aproveitou esse crescimento, essa fase de crescimento. A gente vê um boom do setor se desenvolvendo. Isso significa que parou por aqui? Por quê? Porque quando a gente olha os dados lá dos Estados Unidos, a gente percebe que o potencial ainda pode ser maior, que a gente ainda tem uma margem de crescimento. Só que será que esse crescimento vai ser tão rápido como foi no passado? Não. Então, se eu já tenho a informação que existe potencial de crescimento e, além disso, tenho a informação de que o crescimento não vai ser tão mais rápido, será que não é importante refletir sobre o que está acontecendo no Brasil? Além do mais, o que está acontecendo com o nosso consumidor, para que eu consiga posicionar minha empresa ou minha ideia ou reposicionar minha empresa de maneira mais adequada? Quando a gente fala de reposicionar ou posicionar de maneira mais adequada, é olhar também com relação ao comportamento do consumidor. Nós trouxemos aqui um relatório, Consumer Trend Report, que é dos Estados Unidos de 2014, que mostra um pouco de qual é o comportamento desse consumidor norte-americano quando a gente fala do setor de alimentação fora do lar. 64% frequentam fast food, a gente já sabe que eles têm uma cultura muito grande de se alimentar fora do lar, mas mais do que isso, é importante a gente começar a fazer algumas perguntas. Quais são aqueles itens que estão apresentando maior crescimento no mercado hoje em dia? Porque se o mercado cresce, não é? Existem alguns pratos, existem algumas bebidas que elas acabam puxando mais que as outras. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, 126% foi o crescimento de consumo no almoço de hard cider. O que significa hard cider? Hard cider são bebidas mais naturais, que geralmente elas são gaseificadas através do processo de fermentação, não é? Você tem desde cidra, como também, não sei se alguém já chegou a experimentar ginger ale, que é um refrigerante feito de gengibre, não é? E aí lá você tem já esse refrigerante que ele acaba tendo o processo de gaseificação através da própria fermentação, não é? Então, você apresenta já um crescimento grande desses tipos de bebidas. Aí a gente se pergunta, mas o que está por trás disso? Será que o consumidor não está buscando consumir algumas coisas mais locais, algumas coisas fora das grandes indústrias, algumas coisas que tenham um apelo um pouco mais saudável e natural, que fugiu da grande indústria? Quando a gente olha um número estourando de crescimento, uma das conclusões que a gente pode tirar é essa.
Além disso, iced coffees, que são os cafés gelados, 61%, craft beers, que são as cervejas artesanais, apresentando 52% de crescimento. Ou seja, quando a gente vai analisando essas informações, algumas conclusões a gente começa a tirar. E aí, sobre o mercado americano, não é? Além disso, quando foi perguntado sobre a atitude do consumidor com relação à alimentação durante a semana, ele aponta que durante a semana ele prefere comer alguma coisa mais leve, para no fim de semana comer alguma coisa mais pesada. 36% das mulheres esperam que os restaurantes ofereçam porções menores, e 21% dos homens. O que isso significa? É o cliente te dando sinal, né? Quem foi para os Estados Unidos já teve a oportunidade. Chega lá, pede uma porção, você fala, nossa, mas isso aqui é para 3 pessoas, não é? Então, essas são algumas informações relativas ao mercado americano, demonstrando como é importante pesquisar. E a gente traz informações também relacionadas ao mercado brasileiro. Quando a gente fala do mercado brasileiro, 70% do consumo no mercado brasileiro acontece segunda a sexta-feira. O que isso significa? Comecei a palestra falando para vocês o quê? 1, mercado com desafios econômicos. 2, aumento da competição. 3, crescimento vai ocorrer, mas não tão acelerado como ele ocorreu no passado. Se eu for iniciar uma ideia, ou se eu tenho um restaurante e for posicionar ele naturalmente para final de semana, eu preciso perceber que já a predisposição do consumidor ela está mais focada durante a semana. O bolo está mais focado durante a semana. Isso não significa que eu preciso anular a minha ideia do final de semana, mas o que eu preciso entender é que eu já vou ter uma certa limitação. Então, eu vou ter que me posicionar muito bem, eu vou ter que me aproximar muito bem desse cliente e ter um equilíbrio entre o tamanho do meu restaurante, os meus custos e a quantidade de cliente que eu vou ter que receber. Quando a gente olha sobre essas informações no Brasil, a gente descobre 27% focado no almoço e 14% focado no jantar. Mas aí, o que o cenário apresenta para a gente de outras oportunidades? O mercado brasileiro, as pessoas estão querendo cuidar cada vez mais do bem-estar, da saúde e da vida, e o processo de retardar o envelhecimento, não é? Isso está acontecendo ou não? Sem dúvida. E dentro desse processo, a gente acaba percebendo que cada vez mais as pessoas estão buscando fazer aqueles lanchinhos no intervalo das grandes refeições, certo? No passado, a alimentação brasileira era café da manhã, malemar, almoço e janta. Hoje, a gente já percebe um crescimento no mercado das pessoas buscando o quê? Opções que sirvam como snacks ou como alguns lanchinhos no intervalo das grandes refeições. E aí a gente, quando olha para isso, já percebe, ó, o intervalo do lanche da tarde já representa 26%, né? E o intervalo da manhã, 14%. Tá, Davi, você está falando um monte de número, um monte de informação, mas o que eu posso traduzir disso para dentro do meu negócio? A pergunta é a seguinte, se eu tenho um restaurante, meu restaurante, o foco principal é o almoço, será que eu não tenho sazonalidade dentro da minha equipe? De manhã, talvez, é uma baita correria, não é? Para a minha equipe preparar o almoço. E depois? Eu tenho toda aquela estrutura que ela fica parada. Será que não existem opções de eu começar a trabalhar com alguns snacks, algumas frutas cortadinhas que eu deixe lá, ou alguns sucos detox para a pessoa almoçar e, na hora dela ir embora, ela consumir para o escritório? Porque quem trabalha em escritório, trabalha longe de casa, sabe, ou eu levo uma barrinha de cereal, que eu já estou cansado daquilo, né? Muitas vezes a barrinha de cereal tem gosto de papel, ou não sei, tem barrinhas que não são tão interessantes, não é? Mas é o que eu tenho para me alimentar. Então, surgem novas oportunidades. Daí a importância de vocês, como empresários, refletirem isso, não é? Como que eu posso aumentar meu faturamento, não só olhando as principais refeições, como também olhando outras oportunidades que os clientes estão buscando, mas que geralmente eu não percebo, porque eu estou focando só na minha operação ali principal. E aí os dados demonstram isso. Então, você tem oportunidade de crescimento ocupando melhor esses espaços de intervalos. Além disso, motivação ao consumo. Qual é a principal motivação de consumo apontada pela pesquisa do brasileiro? Primeiro, hábito, 32%. Segundo, conveniência, 22%. Terceiro, a comida, com 18%. E, por último, 10% o valor. O que isso significa, gente? Alguém aqui quer não tratar bem seu cliente ou não quer fidelizar seu cliente? Todo mundo quer fidelizar cliente, não é? Mas quando a gente fala fidelizar cliente, a gente está falando de hábito. Hábito significa o quê? Costume. Ou seja, se eu tenho a minha empresa montada, eu preciso oferecer boas experiências para o meu cliente, não apenas uma só vez, mas de maneira contínua, para isso se transformar num hábito.
E aí, geralmente, o que acontece? Numa dessas experiências de compra, de consumo, né, desse serviço, o serviço não está tão legal, a comida não está legal. O que acontece com o meu cliente? Eu consigo fidelizar? E de onde eu tirei essa informação? Hábito e atitude do consumidor. O importante é olhar essas informações e traçar um planejamento dentro da empresa para atender essas necessidades desses clientes. Além disso, situações de consumo, 60% no local, 30% para levar, 7% delivery. A pergunta que, se eu fosse vocês, eu me faria: como que eu posso aumentar o relacionamento do meu cliente mesmo fora da minha loja? E aí nosso amigo até falou que estratégias de internet, não é? Tem alguns aplicativos hoje já funcionando, que é para você entregar a comida, enfim. Então, o ambiente fica expandido. Não é só um ambiente de experiência de compras dentro do restaurante, mas é de também olhar para o meu cliente lá para fora. Independente do que seja, do que for. Seja para ser uma comida, como seja para ser um minimamente processado, as frutinhas picadinhas, entregar e por aí vai. Tudo bem até aqui? Além disso, quando nós olhamos o comportamento desse consumidor, o que ele está buscando? Mistura, salada e proteína. Então, você olha lá nos dados, pratos mais procurados: batata frita, salada, hambúrguer, arroz, pão, feijão e por aí vai, não é? Bom, pessoal, é importante cada vez mais vocês olharem essas informações e tendências relacionadas ao consumidor para poder traduzir isso em estratégia dentro do seu restaurante. Durante as consultorias que nós atendemos no Sebrae, muitos empresários chegam para a nossa consultoria e falam assim: Davi, meu desafio é vender mais. Isso é o desafio de muita gente, não é? Mas, para você conseguir vender mais, na hora que você olha uma dessas pesquisas, você percebe que o hábito está muito por trás disso. Aí a pergunta que eu faço para esse empresário é: o que você está fazendo de maneira estratégica dentro do seu restaurante para transformar essa visitação no seu restaurante em hábito para o seu cliente? Eu vou refazer a pergunta: o que de fato você entrega de qualidade para o seu cliente para poder fidelizar seu cliente? E quando a gente fala de qualidade, até foi interessante, lá na visita que a gente fez em Nova York, a gente teve uma palestra com a Babi. Ela é proprietária de uma famosa... eles fazem vários cupcakes lá nos Estados Unidos, não é? Inclusive, eles ficaram famosos pelo Sex and the City, né? Que é Magnolia Bakery. E ela falou assim: o nosso cliente não quer saber o que eu tento entregar para ele, ou o que eu quero entregar. Ele quer saber, de fato, o que eu vou entregar. Então, assim, a pergunta que ela fez para a gente lá em Nova York, e que eu acho que é importante de vocês refazerem cada vez mais, é assim: o que eu, de fato, entrego para o meu cliente? Primeiro, você sabe o que ele espera. Segundo, o que de fato eu entrego? Porque muitas vezes a gente acha que entrega qualidade, não está entregando. Se eu perguntar para vocês aqui, quem teve uma experiência de compras negativa 2 dias atrás? A gente vai começar a lembrar. Aí eu vou refazer a pergunta. Esse empresário, dono da empresa que atendeu mal vocês, quando ele chega numa consultoria do Sebrae, o que vocês acham que ele fala quando eu pergunto se ele tem qualidade? Claro. Na nossa história de Sebrae, nunca um empresário chegou e falou assim: eu não tenho qualidade, não é? Mas, por outro lado, é importante refletir que qualidade eu estou entregando. Às vezes, a empresa de vocês pode estar oferecendo isso para o seu cliente e vocês não estão percebendo. Então, qualidade precisa ser algo entregável. Se o meu cliente gosta do pão fresco, moreninho, eu preciso ter certeza que eu estou entregando esse pão para ele. E não adianta eu ter a certeza que está no balcão. Eu tenho que ter certeza que a minha equipe está oferecendo para ele essas opções, que o ambiente seja bem adequado e por aí vai. Nosso desafio, quando a gente fala dessa questão, é analisar melhor as pesquisas, não é? Mas entender qual é o nosso cenário. O nosso cenário dentro do Brasil é: eu preciso inovar a experiência de compra, não preciso? Para que meu cliente seja cada vez mais fidelizado, para que se torne um hábito frequentar o meu ambiente de negócios. Mas, por outro lado, se a gente está num momento onde a economia não aponta tantos sinais de desenvolvimento neste momento, eu preciso ter um equilíbrio entre melhorar a experiência de compras sem aumentar muito meus custos e minhas despesas. Por isso é importante entender melhor o cliente e entregar aquilo que ele espera, de maneira muito básica e prática, sem tentar reinventar muitas coisas, não é? E aí a nossa proposta é de mostrar alguns exemplos para vocês e as tendências de Nova York. Por exemplo, esse é um copo diferenciado para se tomar milkshake, que uma empresa lá dos Estados Unidos que a gente visitou, a Marks Brenner, é uma empresa de Israel,
que ela é como se fosse uma chocolateria. Você entra na loja, tem tubos simulando como se o chocolate estivesse passando pela loja. É uma coisa simples. Mas como é a experiência de consumo quando o consumidor recebe um produto numa caneca diferenciada como essas? Então, são exemplos simples que são possíveis de aplicar. Nós elencamos 5 principais tendências quando a gente analisou essa questão de Nova York, que poderiam ser trazidas para São Paulo. Essas 5 tendências saíram da minha cabeça ou da cabeça do Gustavo? Não. Essas 5 tendências foram resultados de todas as visitas na feira e nas empresas que nós acabamos conhecendo por lá e que reconhecemos gerentes, enfim, durante essas conversas, mas não só isso. Nós tínhamos 40 empresários que foram juntos na missão, que integraram a missão. Ao final da missão, a gente propôs um desafio. Nós juntamos esses empresários e a pergunta que nós fizemos para esses empresários foi: diante de tudo que você viu, quais seriam as 5 principais tendências que você percebe que, quando chegar no Brasil, você precisa implantar no seu restaurante? E aí estão as 5 tendências que a gente vai apresentar para vocês. Então, diante de tudo que eles viram, aquilo que eles perceberam da experiência como empresário brasileiro, né, além também dessa questão, obrigado, Gustavo, além do nosso olhar técnico também, percebendo as questões de cenário, tendências, a gente chegou nesses 5 pontos com os empresários. A primeira é a tendência do local, a segunda é a tendência do temporário, a terceira do saudável, a quarta do premium e a quinta do inovador. Eu vou explicar um pouco para vocês o que significa cada uma dessas. Bom, a primeira questão é a tendência local, não é? Nós fomos visitar o Whole Foods, e não só no Whole Foods, mas em outros restaurantes e outros ambientes. Whole Foods é considerado um supermercado inovador, um hipermercado inovador, não é? Porque no Whole Foods você não acha marca conhecida. Você não acha Coca, você não acha Pepsi, nada. O trabalho que eles fazem é de levar produtos mais naturais, produtos mais locais, não é? Até o consumidor. O apelo do negócio deles é esse. E aí, quando a gente rodava outros negócios, como restaurantes, por exemplo, às vezes você estava virando o cardápio e tinha lá um lanche com uma fotinho e um textinho de um produtor. Então, assim, o nosso queijo que eu utilizo no meu lanche, ele é tão fresco e puxa, né, tem uma textura diferenciada, porque ele foi feito em tal local, pelo produtor tal, que tem uma cultura disso. O que ele está fazendo, gente? Agregando valor para o consumidor dele, não é? E trazendo coisas próximas, que não são coisas que vêm da grande indústria, não é? São coisas diferenciadas, que têm um apelo diferenciado. Durante a feira, a gente viu a informação lá, 47% dos consumidores de comidas diferenciadas, não é? Eles buscam ingredientes mais locais. Mas aí o grande desafio dos empresários, tinha uma empresária que participou com a gente, que ela falava: no meu restaurante eu tenho orgânico, não é? Só que o meu cliente não sabe. Então, é importante buscar local, não é? Independente de onde eu esteja. Quando a gente fala local, tem empresário que fala assim: mas Davi, eu estou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Quando a gente fala essa questão local, poxa, não tem a linguiça de Bragança, não tem o queijo de tal lugar, não tem? A gente vai mostrar alguns exemplos aqui. É importante abrir a mente para essas coisas. A empresária, quando a gente conversou com ela, a gente falou assim: é importante não só ter, como comunicar de maneira adequada. Para vocês terem uma ideia, essa é uma placa que fica em cima das gôndolas do Whole Foods, demonstrando quem são os produtores. Neste caso, é um grupo de produtores que eles ficam num prédio, na cobertura do prédio, no Brooklyn, produzindo folhas. Não é? E que ali tem toda a história deles, quais são os perfis de qualidade deles, de onde sai. Ou seja, eu estou mostrando ao meu consumidor de onde veio, né? Agregando cada vez mais valor de qualidade. A pergunta que muitos empresários se fizeram para nós durante o seminário foi assim: Davi, eu quero explorar mais o local, mas e aí? Eu não sei quem, eu não sei como. Gente, nosso país, o nosso estado, tem uma cultura riquíssima relacionada à gastronomia, né? É importante deixar um pouco de fazer o mesmo e ampliar o olhar. Um exemplo que se transformou num negócio em São Paulo é da queijaria, né? E a gente está trazendo o exemplo da queijaria aqui para vocês, não para falar assim: vou montar outros negócios parecidos, mas, gente, simplesmente ele mapeou quais eram os principais queijos diferentes do país, conversou com esses produtores, fez parcerias com esses produtores e montou uma loja em São Paulo, onde grandes chefes de cozinha vão lá e compram queijos para quê? Para fazer receitas diferenciadas que contem histórias aos seus clientes. Então, o olhar, pessoal, o produto existe. Na queijaria a gente viu queijos
fantástico, de lugares que a gente não conhecia, como também alguns queijos que saíram de cidades que a gente conhece ou que mora, não é? Então, por isso é importante. Ousem, busquem mais essas informações, façam pesquisas, visitem outras pessoas, produtores menores, seja no entorno, ou seja em uma cidade próxima, que poderia combinar algum ingrediente ou algum produto aí para o seu cardápio, não é? Outra questão importante que a gente viu em Nova York foi relacionada ao temporário. Para vocês terem uma ideia, esse foi um evento criado numa praça lá em Nova York, na Penn Station, que se chamava Urban Space. O que significava isso? Vários chefes de cozinhas, donos de restaurantes, eles estruturaram algumas barraquinhas lá, bem decoradas, enfim, que ficariam durante a temporada de verão em Nova York, e eles levavam alguns pratos, petiscos, que são tradicionais do ambiente deles, do negócio deles, mas mais do que isso, eles levavam também novas inovações para serem testadas dentro desse espaço, não é? E qual que é o objetivo disso? É criar uma forma nova de interação entre o restaurante, não é, e o consumidor, de uma maneira diferenciada. Por quê? Ao invés de eu ficar esperando que o cliente venha no meu restaurante, o que eu faço? Eu mapeio onde tenham potenciais novos clientes e posiciono o meu negócio para que ele tenha uma experiência diferenciada dentro com a minha empresa, né, com a minha marca. Alguns exemplos que a gente tem aqui no Brasil, né, do chamado Pop-Up Restaurant, são restaurantes que eles têm data para abrir e para fechar. Não é? Então, eu tenho lá um chefe, ou eu tenho o meu próprio restaurante, aí eu crio um restaurante derivado do meu, que vai ter data para abrir ou para fechar, com uma proposta específica em um determinado tempo. Como, por exemplo, a gente tem o fechado para jantar, foi uma experiência do Rafael, e a experiência dele qual que foi? Ele achou um lugar inusitado, criou um cardápio, o lugar não tinha nem estrutura direito para cozinha ou para todas essas outras coisas, mas ele criou um cardápio diferenciado, associado a um evento que estava acontecendo, e começou a se relacionar com seus clientes, ou seja, ao invés dele ficar esperando o cliente vir até o restaurante, ele foi e explorou essa oportunidade para poder apresentar o restaurante dele para outros clientes, não é? Isso é importante, pessoal. Em muitas cidades a gente vê acontecendo festas, feiras, eventos culturais e uma série de coisas. Por que não? Por que não? Não é? Só é importante, quando eu participar de uma atividade dessas, faça um diferencial para aquele evento. Não adianta levar o mesmo cardápio que você tem. Você tem lá um grande pedido, uma coisa que é muito famosa, leve. Mas, além disso, crie alguma coisa nova para esse evento, não é? Para isso ajudar a chamar mais a atenção do cliente, e o cliente se relacionar com você, enfim, mostrar os valores do seu empreendimento. A próxima tendência ela é relacionada ao saudável, não é? Em Nova York, a gente viu muito isso. Aqui a gente tem a prateleira do Whole Foods, não é? Então, você vê lá todos os lanches prontos, e o que a gente tem de comunicação? Zero de gordura hidrogenada, não é? Nossos artigos são feitos sem sabor artificial, sem corante artificial e sem conservantes, não é? Então, assim, deixando claro isso para o cliente. Além disso, a gente tem aqui uma placa da Fresh & Co. Fresh & Co. é como se fosse uma lanchonete focada em sucos, em produtos mais naturais, não é? Para vocês terem uma ideia, quando você passa pela Fresh & Co., você vê semente germinada próximo, onde o cliente consegue enxergar. Para quê? Ele pega aquela semente germinada e coloca dentro do seu suco. Para que isso? Que valor eu estou entregando para o meu cliente? Então, assim, um outro aprendizado do olhar dos empresários e que a gente percebeu lá em Nova York foi, os empresários, de novo, falaram, tem muitas dessas coisas que eu faço, só que o meu cliente acaba não sabendo. Então, assim, não é só importante fazer é super importante, porque a gente percebeu que tem uma tendência por trás que o consumidor está querendo ter cada vez hábitos mais saudáveis. Mas é importante comunicar de maneira adequada. E aí um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil é que quando a gente fala para fazer as coisas no Brasil de maneira adequada ou comunicar, o que o empresário brasileiro faz? Meu funcionário vai fazer. E uma das coisas que a gente viu em Nova York é que o ambiente conta a história. Não é? Então, ao invés de eu colocar toda a culpa no meu funcionário, do seguinte, ó, quando você entregar o copo, fala que a semente é germinada, que ela saiu dali. Né? Quando você for entregar o prato, fala que a gordura aí não tem. Gente, vamos começar a explorar o ambiente, para o ambiente contar a história. Né? Essa parte da ambientação do restaurante, da comunicação visual no restaurante, ela é super importante. É isso que vai ajudar a definir para vocês e a criar cada vez mais o costume do seu cliente ficar aí cada vez mais no seu restaurante. E não só ficar botando a culpa no funcionário. Ah, isso é difícil, porque meu funcionário não fala dos ingredientes, meu funcionário mal sabe o que é o cliente. Não, vamos explorar melhor os espaços, como a gente viu lá.
Queria dar um exemplo também que eu achei fantástico. Próximo ao hotel que a gente ficou, tinha uma pret-à-manger. E a pret-à-manger é de comida, um café de comida saudável, né? Serve o café da manhã, sopas, saladas, né? E logo de manhã a gente ia tomar café às vezes antes das 7, então tinha a gôndola das saladas e dos pratos estavam vazias, né? E aí, o que eles faziam? Colocavam umas plaquinhas dizendo o seguinte, falando, olha, está vazia porque a comida é fresca, então ainda não está pronto. Aguarde mais uns minutinhos. Nenhum dos pratos aqui são de ontem. Requentados. Né? Requentados. Então, parece que é óbvio, mas ele está valorizando, dizendo assim, olha, nada daqui era de ontem. Quando a gente chega numa padaria, eu pelo menos tenho o hábito, saiu agora, de quando que foi, né? Eles não esperam que o cliente pergunte, eles colocam, eles comunicam. E assim, sempre com bom humor, né? A cidade de Nova York, em particular, ela é muito sisuda, né? O povo é o Nova Yorker, né? O New Yorker, ele tem até uma brincadeira do jeito dele andar, né? Que ele anda com o braço firme, olhando para baixo, celular e tal. E toda a oportunidade, e aqui em São Paulo é muito diferente, né? E toda a oportunidade que eles têm de usar o humor para o cara parar para pensar e perceber sair do automático, né? Uma outra brincadeira que eles fazem, né? Eles gostam de colocar o nome da pessoa que colheu aquela fruta. Olha, esse leite veio da fazenda do seu João e foi retirado pelo Pedro. Então eles valorizam o funcionário. Né? Personificação, né? A personalização, porque aquilo foi feito por uma pessoa, né? Às vezes está vendo um leite numa caixinha, a gente não faz, é uma indústria que mandou, né? Agora, você vê um produto numa prateleira que foi feito um tratamento mais artesanal, mais humanizado, né? Mais humano. Qual a melhor forma de você dizer isso para ele? Colocando o nome das pessoas, né? E a segurança que você transmite, a rastreabilidade. Quer dizer, eu sei de onde veio, eu sei quem manipulou. Quer dizer, ele está transmitindo também confiança. São pequenos detalhes que a gente, no dia a dia, a gente esquece, ou a gente acha que o cliente entende sem a gente falar. Mas não entende. E aí é bacana nessa chamada, né, que o Gustavo, nessa dica que o Gustavo deu, quando a gente olha a placa do Fresh & Co, o que está escrito? Quando a gente fala de comida saudável, eu sou um desses caras, mas assim, a gente fala o quê? A comida é saudável, mas acho que não tem gosto, não é? É sem glúten e sem gosto. O que eles colocaram na plaquinha? Não tem gosto, não tem glúten, mas tem gosto, não é? Mas tem sabor. Não tem glúten, mas é saboroso, não é? Então, livre de glúten, mas não livre de sabor, sabor, não é? Né? Então, é importante fazer essas brincadeiras e pensar por isso, porque a primeira coisa que o consumidor vai achar, não, provoca experimentação. De repente, alguém que nunca consumiu algo sem glúten, que vai consumir e que possa começar a gostar, não é? Além disso, os empresários relataram para a gente uma grande dificuldade, muitos dos empresários, com relação a identificar produtos naturais. Não é? Davi, eu acho bacana, eu vi lá em Nova York, mas aqui é Nova York eles têm tudo. Não é? Eu tenho dificuldade de como eu vou desenvolver o meu cardápio de maneira mais natural. Pessoal, olhando além dos muros da empresa. Né? Um exemplo que a gente traz para vocês, existe uma empresa estruturada no Brasil que se chama Mundo Verde, que é um comércio de produtos naturais e que vem crescendo de maneira muito significativa. Que informação isso traz para a gente? Será que essa tendência é besteira? Eu acho que não. Né? Segunda informação, será que o Brasil é um ambiente que não tem muito esse tipo de produto? Eu acho que tem. Então, a sugestão que a gente faz, de novo, olhar para fora dos muros da empresa, não é? Faça uma visita para as empresas que tenham produtos naturais, até na própria cidade de vocês. Tem lá uma empresa que tem produtos naturais, o que eles têm? Quais produtos eu poderia começar a tentar inovar e trazer para o meu cardápio? Faça alguma experiência. Não estou falando para amanhã o cardápio mudar 100%, não é? Mas vamos fazer uma experiência? Vamos começar a desenvolver algumas receitas? É um bolo com chia, não é? E, de repente, isso pode virar uma sobremesa, uma pequena sobremesa, e aí o cardápio vai crescendo. Ou seja, busquem inspirações. Não é? O Mundo Verde é uma empresa que já está explorando muito bem esse mercado. E que, se vocês visitarem, vocês vão ver que tem trocentos itens lá. De novo, não estou fazendo propaganda para montar um negócio como esse. O que eu estou mostrando assim, a tendência é real, ela existe. Né? E vá visitar, vá aprofundar seu conhecimento sobre esses tipos de produtos, que com certeza você vai desenvolver receitas inovadoras aí que possam atrair novos clientes para o seu empreendimento. A
Karina gosta de falar que linhaça, chia, até pouco tempo era comida de passarinho. Né? Exatamente, Era igual ao piche. Eram coisas desconhecidas, não é? Outra coisa que ela é super importante, esse processo de premium, né, de oferecer produtos diferenciados para os nossos clientes. A gente sabe que o Brasil passa por uma fase diferenciada, passa por uma fase de desafio econômico, a inflação às vezes corrói um pouco o bolso do consumidor. Então, quando a gente olhou lá em Nova York, a gente viu algumas experiências, uma no Gotham West Market, né? Eu vou apresentar depois um pouco melhor o que é o Gotham West Market para vocês, mas queria explorar, né? Esse prato é de um dos restaurantes que está lá dentro, que se chama Cannibal, não é? E o que significa isso? Que prato é esse, gente? Isso é um ossobuco, que ele é servido com osso cortado ao meio, coberto com creme de queijos, com champignon e uma salsinha ali por cima, não é? Pessoal, quando eu entrego um prato desse para o meu cliente, qual experiência ele tem? Não necessariamente isso precisa ser caro, com ingredientes caríssimos, não é? Mas a forma como eu apresento o meu prato, eu já estou ajudando a encantar meu cliente. O prato está servido onde? Está servido numa travessa de alumínio, né? Uma assadeira de alumínio, que inclusive estava um pouquinho amassada, não é? Mas que ajuda a dar todo esse toque. A forma como o pão é cortado. Um outro negócio é o Rice to Riches. Quem aqui gosta de arroz doce? Eu também sou um desses que não é muito apaixonado por arroz doce. Agora, se eu convidasse vocês para a gente montar um negócio só de arroz doce, quem quer ser meu sócio? Rice to Riches é um restaurante, é uma doceria super famosa em Nova York, que só vende arroz doce. Só arroz doce, ok? Só que a diferença é que lá, quando a gente pensa em arroz doce, a gente pensa em arroz doce num potinho com aquela canelinha em cima. Algumas pessoas gostam de leite condensado ou de leite. Lá é outra coisa. Eles estão criando uma nova experiência em cima desse doce, né? Então, desde a climatização, do ambiente da loja, até o próprio nome dos sabores dos arrozes, eles são diferentes, né? Você tem lá uma overdose de coco, você tem lá Nutella com... São nomes muito criativos, que provocam, né, a curiosidade do consumidor, para o consumidor ir lá e buscar cada vez mais consumir esses produtos. O ambiente é um ambiente diferenciado. Mas isso é para mostrar para vocês o quê? Que o simples pode entrar num processo mais premium. E não necessariamente custar tão caro para o meu cliente. Tem a ver ou não com o ambiente que a gente passa na economia brasileira? Tem tudo a ver. Porque o cliente, o brasileiro, nos últimos 10 anos, o brasileiro teve uma oportunidade de viajar o Brasil e o mundo, não é? E a partir do momento que eu conheço experiências lá fora, a hora que eu volto, como fica meu comportamento? Eu começo a buscar produtos diferenciados também. Então, ok, não tem problema, eu estou com menos dinheiro no bolso, mas eu vou valorizar aquela empresa que valorize meu dinheiro, que me ofereça experiências diferenciadas de consumo. Tudo bem, pessoal? No Brasil, quando a gente fala sobre esse processo de premiumização, que é levar algo a mais para o cliente, né? Não necessariamente trazendo um valor muito alto. A gente tem alguns exemplos, La Vie in Duce. La Vie in Duce é uma doceria que está aqui em São Paulo, não é? Mas é uma doceria inovadora. É uma doceria que buscou lá colocar só os docinhos e chama lá o brigadeiro de brigadeiro, ou não. Não, ela criou novas receitas, desenvolveu novas receitas. Para vocês terem uma ideia, ela desenvolveu receitas inspiradas num conceito de pop art, né? Então você tem as embalagens explorando essa questão do pop art, enfim. O que ela está tentando dar de sinal para o consumidor dela? Um processo de agregar valor, um processo de ter uma experiência de compra diferenciada, não é? Assim como também a Julice Boulangerie. Julice Boulangerie, ela é um espaço que nasceu vendendo pães diferenciados. Para vocês terem uma ideia, o pão dela demora até 3 dias para ficar pronto, porque passa por um processo de fermentação natural, enfim, não é? E ela está lá expondo seus produtos, sejam os pães, sejam os doces, não é? Aí eu fico me perguntando, se eu tivesse um restaurante, tudo bem, talvez eu não consiga desenvolver um processo para fabricar esse pão, por N fatores. De repente, não valeria a pena financeiramente. Mas eu não posso fazer uma parceria? Eu não posso começar a explorar esses valores e trazer para dentro do meu restaurante também? Então, assim, isso demonstra que esse processo de trabalhar com produtos com um valor agregado diferenciado, ele está cada vez mais entrando dentro do mercado, não é? O consumidor já tem essa percepção e já busca esse valor. Por isso é importante vocês refletirem cada vez mais. O que eu entrego ou estou fazendo de estratégia relacionada a isso dentro da minha empresa? Outra tendência que a gente viu, não é? E aí ela é relacionada sobre essa tendência de inovador,
E aí a gente traz a experiência que foi no Gotham West Market. Quando a gente fala da experiência do Gotham West Market, não é? Ela foi uma experiência que marcou muitos empresários. Por quê? O que é o Gotham West Market? Gotham West Market, ele nada mais é do que um prédio comercial e residencial, onde no térreo existia ali um espaço comercial, em que chefes de cozinha se juntaram e foram trabalhar dentro desse espaço, não é? Então é um espaço compartilhado, onde você tem vários chefes de cozinha com a sua pequena cozinha lá dentro, cada um oferecendo um apelo diferenciado. Quando você entra dentro do Gotham West Market, você percebe que é um espaço onde todo mundo trabalha de maneira muito organizada, não é? E organizada para quê? Para proporcionar para o consumidor uma experiência diferenciada de consumo. Essa é a nossa quinta tendência, e a gente não deixou por acaso ela como a quinta. Por que a gente deixou como a quinta tendência? Porque quando você entra num espaço desses, quais são as sensações que o consumidor tem? Mexe com quais sentidos? Quando a gente entrou nesse negócio, a gente entrou num negócio que mexe com 5 sentidos do consumidor. Cada vez mais o nosso desafio de quem está trabalhando no setor de alimentação fora do lar é de mexer com 5 sentidos do seu consumidor. O consumidor não pode ser tratado só pelo sabor. Porque, de repente, o sabor é fantástico, mas a experiência é péssima. Ambiente escuro, mal acondicionado, não tem uma boa decoração, não tem um ambiente. Então, o Gotham West Market é um excelente exemplo que trata os 5 sentidos. Trata os 5 sentidos porque, quando você entra no espaço, o espaço é totalmente decorado. É um espaço totalmente organizado para você se sentir muito bem lá dentro. Quando você olha para os restaurantes, cada um com seu apelo, um com mais carne, outro com vegetais, enfim. Então, acaba te trazendo outras experiências, né? E trabalhando muito bem essa questão dos 5 sentidos. Então, é importante vocês refletirem o que vocês estão trabalhando com relação ao ambiente inovador para os 5 sentidos. Eu tenho uma caneca diferente, que quando o cliente pega, ele tem uma sensação. Né? Eu tenho um ambiente que a forma da decoração, enfim, eu tenho temperinhos espalhados lá dentro do meu restaurante, como a gente viu na Academia Barilla. Academia Barilla, os temperos ficam expostos, e aí o chefe de cozinha vai lá, pega e acaba colocando no prato. Então, é importante trabalhar essas coisas, é importante ter esses 5 sentidos, trabalhar com uma estratégia de 5 sentidos, não é? E o Gotham West Marketing explora muito bem disso. E não só isso. Considerando que eles estão numa região que você tem um fluxo de ciclistas, um dos negócios que estão instalados aqui, que está instalado no Gotham West Market, é uma bicicletaria em anexo ao Gotham West Market. Uma bicicletaria diferenciada, que a pessoa para lá para fazer manutenção na bicicleta, acaba entrando, consome os produtos, fica por lá, depois pega a bicicleta e acaba indo embora. Então, assim, um dos grandes desafios que a gente precisa trabalhar é sempre relacionado a essa questão dos 5 sentidos, para conseguir provocar boas experiências que possam ser traduzidas em novos hábitos para o cliente ser cada vez mais fidelizado no restaurante de vocês. Pessoal, desculpa, eu tenho que sair, eu estou coordenando aqui, ao mesmo tempo ajudando o Davi. Eu não sei, eu vou falar algumas coisas que a gente viu lá. O Gotham West Market, vou ficar em pé que é melhor. Ele é ali próximo, ele fica numa região distante do centro e é um destino. Você tem que ir lá porque você quer. Não é um lugar que você está passando na frente e entra. A não ser o próprio prédio, que tem alguns escritórios, e aquele sistema que já tem em São Paulo, que é o que chama de full service, você tem apartamentos, escritórios e serviços associados, a maior parte do público vai até lá porque deseja ir consumir nesse espaço. São chefes que eles passaram por um processo de seleção, eles fizeram a curadoria dos espaços em função do que era possível, mas assim, pelo tamanho, que são restaurantes muito pequenos, né? E esses chefes que foram selecionados, eles ficam constantemente sendo analisados em termos de qualidade, em termos de desempenho, de faturamento, de consumo de produtos ali. É uma relação muito diferente, por exemplo, do que uma praça de alimentação de shopping. Existe uma parte, por exemplo, que é compartilhada. Por exemplo, como tem muita gente que anda de bike, existem água potável à disposição em copos bem legais, né, que ficam... Você pode abastecer seu squeeze. Exato. E tudo é compartilhado, os pratos, os talheres, tudo é de todos, né? Então, existe uma relação diferente entre os... uma cultura mais de compartilhamento, de compartilhamento, uma tendência, né?
E não sei se você falou do espaço lá, do espaço. Não, isso eu não comentei. Existe um espaço mais ou menos do tamanho dessa sala, né? Com uma cozinha pronta. Com uma cozinha onde é oferecido para eventos. Eles vendem os serviços para empresas que querem fazer lançamento de produtos ou querem simplesmente fazer uma reunião ou levar clientes para fazer um networking. E, prioritariamente, os chefes que fazem parte do Gotham são os convidados, que podem simplesmente oferecer a comida, como pode ter uma experiência de produção da comida. Que tem aquelas televisões grandes, que o pessoal câmeras, pode ficar filmando. Tem várias câmeras no local, então você pode não só levar o teu cliente lá, enfim, fazer um evento, uma festa, enfim, mas também usar essa estrutura para compartilhar o processo de produção desse alimento, né? E, enfim, por não ser uma região de fluxo de pedestres, né, a não ser no fim de semana de bikers, né, tal, eles tinham que trazer um atrativo, algo diferente, porque Nova York é a cidade da comida, né, dos restaurantes, né, de todo tipo. E o desafio foi, vamos dizer, bem conquistado através dessa maneira de pensar. E nessa ótica do que Gustavo comentou, é bacana, a gente teve uma reunião com a gestora do espaço, né? E ela trabalhou no marketing da Disney, enfim, era uma pessoa que tinha uma visão bem interessante. E aí o empresário falou assim, olha, aqui funciona a rede social? Vocês usam rede social para divulgar? Porque lá no Brasil a gente faz e não tem muito resultado. Aí ela falou assim, olha, não só funciona, como é nosso principal carro de desenvolvimento de comunicação, né? Só que a nossa ótica é a seguinte, não sou eu que falo do meu espaço. Eu preciso provocar para que meu consumidor fale para o meu espaço, né? E por isso a importância dos 5 sentidos. Quanto melhor a experiência for dentro do espaço e você provocar que seu cliente se manifeste, ele vai se manifestar e falar sobre essa experiência. Então, além de fazer trabalho com influenciadores, bloggers, outros chefes, para comentar sobre o espaço, o objetivo deles era esse, de instigar para que o consumidor fale de mim. E quando o consumidor fala, a fidelização ela acaba acontecendo melhor. Só lembrando, para vocês terem uma ideia do que é a qualidade desses caras, um dos pré-requisitos para o chefe entrar aí é ter escrito um livro. O cara tem que ter um livro publicado de culinária para poder estar lá. E a outra questão diz respeito ao preço. Muitos deles têm restaurantes em Nova York. Só que o preço tem que ser um preço compatível com a proposta. Claro, Não pode ser estourando. O preço que é cobrado em restaurantes de, vamos dizer, alto nível, da alta gastronomia em Nova York. Então, por exemplo, aquele ossobuco que o Davi comeu, né, aquela foto foi do prato do Davi, esse prato ele deve ter um semelhante do Canibal, que é o nome do restaurante, que é especializado em carne. Lembra da brincadeira, né, do bom humor? Né? Você quer comer carne? Vai no Canibal. No Cannibal, né? Ele vai ter provavelmente um prato semelhante num restaurante chique dele, em algum lugar de Nova York, pelo, sei lá, triplo do preço, enfim. Isso também é uma maneira de você levar a alta gastronomia para um público que provavelmente não teria acesso. Sem dúvida, sem dúvida. E trazendo essa questão, né, da tendência dos 5 sentidos, a gente mostra aqui em São Paulo, né, um exemplo muito interessante, que é sobre o Aro 27. Não sei se vocês conhecem, o Aro 27 é um bike café, não é? O proprietário morou muito tempo fora do Brasil e lá se tem essa cultura, né? Então, a ideia dele qual foi? Foi de unir o útil ao agradável. Então, por que não montar um espaço de comercialização e manutenção em bicicletas, mas que eu possa casar isso com um café? Mas mais que isso, né? Como ele foi instalado num entorno onde tem muitas pessoas que vão trabalhar a bicicleta em São Paulo, o que ele fez? Ele fez, né, o Bike and Shower. Então, ou seja, você vai de bicicleta para o trabalho, deixa a sua bicicleta guardada num lugar seguro, toma seu banho, se troca, você tem a opção de tomar seu café ou de comprar alguma coisa para você tomar seu café na empresa, vai trabalhar. No horário de almoço, você pode visitar o espaço, porque eles têm opções interessantes de refeição, não é? Antes de ir embora, você se troca, pode tomar um suco, alguma coisa, pega a sua bicicleta e vai. Mais interessante do que isso, né? A questão do Aro 27, ele conseguiu também trabalhar muito bem essa questão dos 5 sentidos, deixando o espaço muito agradável. Automaticamente, a hora que você olha o ambiente, você tem lá bicicletas em exposição, acessórios, o ambiente, a música, a decoração, ou seja, é um lugar que as pessoas não querem ir embora.
é um lugar que conseguiu criar um ótimo clima dentro desse negócio, né? E o mais interessante também é que, hoje, quem são os consumidores do Aro 27? Só ciclistas? Não. Tem muita gente que nem tem bicicleta, mas que vai lá. Então, você se mistura com quem anda de bicicleta, com quem explora, como quem também não. E o que ele está vendendo aí? Exatamente essa experiência dentro dos 5 sentidos. Por isso, reforçando, pessoal, a importância de como anda a decoração do restaurante de vocês, como anda o visual do restaurante de vocês, não é? A gente precisa bater muito nessa tecla. Não é só o produto, mas a experiência que o cliente vai ter lá dentro, que aí vai do atendimento e de outros fatores, não é? E, por último, a gente traz, que demonstra todas essas tendências em uma só, é o Italy, né? A gente foi visitar o Italy Nova York, e o Italy Nova York, ele tem uma diferenciação com relação ao Italy São Paulo, porque ele não é um galpão. O Italy Nova York ele foi crescendo com o tempo, né? Mas que a experiência é muito parecida. Então, você vai caminhando, então, enquanto eu vejo ali produtos naturais, verduras, frutas, eu olho ao lado e eu vejo um restaurante vegetariano. Conforme eu vou andando, daqui a pouco eu começo a encontrar ostras, frutos do mar, e eu vejo um restaurante frutos do mar. Daqui a pouco eu estou olhando, tem uma doceria, enfim. Então, conforme você vai caminhando pelo espaço, você vai percebendo produtos de ótima qualidade, não é? Para você poder levar para a sua casa, mas não só isso, que você possa consumir também nos restaurantes que estão presentes lá dentro do espaço. E aí a gente tem a questão do Italy São Paulo, né, que foi estruturado, também segue esse conceito. Então, você tem excelentes produtos vegetais, restaurantes vegetarianos, não é? A decoração do espaço é uma decoração que provoca muito essa experiência de compra. Quando você visita o Italy, você acaba conseguindo ver lá o pessoal produzindo as massas frescas, então tem um vidro e você vê o cara... Gente, que tendência eles estão trabalhando? De certa forma, eles trabalham com uma coisa mais natural, até uma coisa local. Você está comprando ali porque você está vendo ser feito na hora, não veio numa sacolinha, numa caixinha. E é interessante ressaltar também que o próprio Italy São Paulo trabalha com esse conceito local. Quando você vai visitar lá, você vê produtos italianos, mas você vê produtos brasileiros também. Refrigerantes naturais, não é? Produtos que são tipicamente brasileiros, que estão expostos desse ambiente. Como uma demonstração de entender o que é local, de entender qual é a cultura daquele ambiente e se somar a essa cultura. E não só impor uma nova cultura, né? Ou eu acho que a receita tem que ser essa. Não, trabalhar também esses outros elementos. Enfim, pessoal. Diante das 5 tendências e da mensagem para vocês nunca esquecerem de trabalhar com 5 sentidos dos seus clientes, não é? A gente passa por um momento de grande desafio para o setor de alimentação fora do lar, por isso é importante usar as tendências de maneira adequada, para elevar o tráfego, cada vez mais atrair clientes, não esperar só o cliente que vem até o meu negócio, mas eu ir até o meu cliente, não é? Conquistar a lealdade, e a gente perceber essa questão da lealdade, ela vai muito de hábito, e eu preciso, para ter hábito, ter um bom padrão de qualidade. Racionalizar gastos, é momento de olhar para dentro, é momento de ter ficha técnica, é momento de analisar quais itens do cardápio são custo e que não me trazem desempenho, e retirar esses itens do cardápio e inserir outros, trabalhar de maneira mais enxuta, e selecionar fundamentalmente a tendência correta ao público-alvo correto. Nós estávamos conversando no começo da palestra com o Ronaldo, e o Ronaldo deu uma dica super importante aqui. Qual que foi a dica? Olhar o perfil do meu cliente. Quais são os hábitos e atitudes do meu cliente? Qual é o dia a dia dele? Se ele vem para trabalhar, não conseguiu tomar café, ou ele não tem uma opção de um snack entre o almoço, ou não tem uma opção de um lanchinho entre a tarde, será que eu não posso aproveitar e aumentar meu faturamento olhando essas questões também, para poder ter um reposicionamento do negócio de maneira adequada? Não é? E quando a gente fala isso, pessoal, cada vez mais, pensar globalmente, ou seja, olhe para fora. Nós estamos trazendo para vocês as tendências que a gente viu lá, fresquinhas nos Estados Unidos. Tendências de restaurantes que passaram, nos últimos 3 anos, por dificuldade, porque os Estados Unidos passou por uma crise. Aí você vai falar, era Estados Unidos, mas a competição lá é muito mais acirrada, e que se sustentaram usando essas tendências. Então, aproveitem essas tendências, olhem para fora, busquem cada vez mais novas inspirações, mas não só isso. Olhe para fora, mas coma local. Coloque cada vez mais os ingredientes e as coisas que vocês têm próximos do entorno de vocês para poder agregar valor e levar cada vez mais uma experiência dentro do restaurante de vocês, uma experiência cada vez mais satisfatória e de surpreender o cliente de vocês. Ok? A última dica que eu quero dar para vocês é, quem é do estado de São Paulo ou quem é de outro estado, busquem o Sebrae. Ok? Assim, a gente está muito feliz de estar aqui na Feira do Empreendedor, durante todos esses dias, sábado, domingo, segunda e terça, vendo vocês. A nossa razão de estar aqui é vocês, não é? E a gente está muito feliz de ver essa busca pela informação.
Não deixem essa informação morrer amanhã. A gente sabe que vocês vão sair daqui com muita energia e vontade de fazer. Alimentem isso de maneira planejada, não é? Busquem ajuda, busquem os escritórios regionais, identifique quais são os escritórios regionais próximos de vocês, para que a nossa equipe regional possa dar continuidade e ajudar vocês. Vários escritórios têm projetos de alimentação fora do lar, a gente tem várias soluções com o Senac, tem soluções de gestão, de inovação, de organização do espaço, enfim, então busquem ajuda, não é? Porque é possível, a gente sabe que é possível se desenvolver cada vez mais e que a empresa de vocês possa assumir novos caminhos e novos desafios de maneira saudável, ok? Queria agradecer, Davi, uma salva de palmas para o Davi. Obrigado. Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Aí no último slide está meu e-mail, Davi Paunovic, trabalhei no escritório de Campinas, agora estou em Sorocaba, mas faço parte da rede. Então, se vocês tiverem de dúvida, manda para a gente, eu posso reencaminhar para o escritório mais próximo de vocês. E também a cópia dos slides o Davi pode enviar. Legal. Quem quiser, me manda por e-mail, eu respondo para vocês, tá bom? A gente tem, às vezes, um probleminha com relação ao servidor que bloqueia. Então, caso ocorra, manda de novo o e-mail, não é? Ou busca ligar para o Sebrae, busca ligar no escritório regional, que aí a gente encaminha essa informação. Mas é só mandar um e-mail que eu encaminho em PDF para vocês. Pessoal, desejo muito sucesso. Vamos explorar a feira, vamos olhar para onde ninguém está olhando, vamos encher esse copo e bom negócio para vocês. Obrigado. Pessoal, último recado, a gente vai ter uma palestra na sequência com ferramentas de exportação, com a Fiesp. Quem tiver interesse, é só aguardar, sair e entrar de novo, tem vaga para todo mundo. Tá bom? Em 5 minutos a gente começa a próxima palestra.